Olá, estamos chegando para mais um Metabase na cidade, pela TV Metabase, o canal do trabalhador. Já se inscreveu aí no nosso canal? Faça isso. Metabase Catalão, Sindicato Metabase Catalão. Você vai ser sempre notificado assim que a gente entrar com um conteúdo novo como esse. Hoje um programa muito especial, viu? Vai valer muito a pena você ficar ligado de agora até o final desse Metabase na cidade. Esse sindicato que vai muito além da representação sindical, indo além horizonte, é sempre bom isso, né? E hoje mais um convidado. E que convidado hoje, hein, Diego? Tudo bem? Tudo bem, Návio, né? Um abraço a todos que nos acompanham e assim, eu gosto muito de dizer, né? Nosso sarrafo do sindicato aqui do podcast está subindo. Cada vez. Cada semana, né? É um convidado, né, com mais relevância ainda. Então, assim, é um privilégio mesmo. A câmera está cortada aqui ainda para mim e para o Diego, presidente do Metabase. Agora a gente vai fazer o corte para o outro lado, onde é que tem mais um convidado, que é o Danilo Metabase, e o Tenente Coronel J. Júnior, que nos honra com a sua visita, com a sua presença aqui nos nossos estúdios, na TV Metabase, o canal do trabalhador. Danilo, uma boa tarde. Eu vou te cumprimentar primeiro para que depois o nosso convidado possa também cumprimentar a nossa audiência. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, Nap, tudo bem, nossos amigos e amigas que nos assistem. E igual o Diego falou e você falou, a gente fica honrado e feliz por esse grande convidado que está aqui presente, que toma conta de toda a nossa cidade. Pois é, agora sim, então, nosso muito boa tarde, o Tenente Coronel J. Júnior. Alegria em revê-lo novamente agora aqui nessa plataforma, né? E seja muito bem-vindo. Não conhecia o Sindicato Metabase, como é que é a sua impressão? Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, que a nossa audiência vê todos os horários. Tudo bem, J. Júnior? Tudo bem, boa tarde, Návio, Leão. Quero cumprimentar também de uma forma muito especial aqui o Diego, presidente aqui desse Sindicato Metabase aqui de Catalão. Da mesma forma também o Danilo, né, que está aqui bem representado, né, todos esses associados. E o Návio comentou aí, nós já acompanhamos em alguns momentos, né, algumas oportunidades. E não tem como também você estar em Catalão e dizer que nunca ouviu falar do Metabase. Então, tendo em vista que a Metabase sempre está presente, a gente vê essa luta classista, né, que ele vem realizando aqui. Já fiquei sabendo aqui 4.300 associados que existem nesse sindicato. Então isso é sem dúvida alguma uma grande representatividade, e fiquei muito feliz, contente por ter recebido esse convite de estar participando aqui com vocês, né, desse podcast. Uma forma de nós estarmos aproximando mais desses associados aqui do Metabase Catalão. Bom, no caso a polícia, um órgão de segurança, é um agente público também, é sempre importante. É sempre, né, Diego, na medida do possível, essa é a proposta do Metabase na cidade, em fazer essa ligação, esse elo entre esses agentes. A gente tem recebido políticos aqui, pessoas das mais diversas formas de atuação, e isso deve, inclusive, se ampliar. Com certeza. Né? E a importância de ter o comandante do 18º Batalhão, o comandante J. Júnior aqui, para também, de alguma forma, trazer alguns esclarecimentos. Verdade, né, Návio? A gente usa muito aqui a palavra relevância e, assim, nada mais relevante para a sociedade do que a segurança, né, comandante? Acho que, claro, saúde, educação, mas se não tiver segurança, não tem como ter saúde e não tem como ter educação. Eu quero já, assim, parabenizá-lo e todas as forças de segurança de Catalão, comandante, porque, assim, eu fico impressionado, a gente acompanha como cidadão nas redes sociais, a resposta da polícia em Catalão é fora do comum. Como ser assim? O que fazer para continuar assim, comandante? E é mesmo fora do comum? Porque às vezes é uma impressão que você tem, né? Mas eu acho que cara, não tem base. Pois é. Então, tudo aquilo que nós temos uma regra geral, né? Aquela situação incomum em vários ambientes. Tudo aquilo que começa a sair, né, do comum, ele se torna realmente incomum. E pelas ações, pela efetividade, pelas respostas frente às demandas que são apresentadas para a Polícia Militar, de uma forma geral para as forças de segurança aqui de Catalão, sem dúvida alguma nós podemos entender e ter realmente essa visão, essa sensação de que as coisas aqui fluem de uma forma muito rápida e efetiva. Então, já há 3 anos e meio, né, Danilo e Diego, que nós estamos à frente do 18º Batalhão, né, assumi aqui o comando do batalhão em dezembro de 2019. Eu vim de Rio Verde, né, região sudoeste, né, do estado de Goiás, e além de Rio Verde passei por algumas outras unidades, passei pela capital,
também trabalhando ali em Goiânia. Tive uma oportunidade muito especial de estar representando o Estado de Goiás na Força Nacional de Segurança Pública, né, junto ao Ministério da Justiça, qual fiquei 2 anos e pouco ali e tive a oportunidade de trabalhar na região norte e nordeste do país, sendo que na região norte nós estivemos lá na Tríplice Fronteira, trabalhamos ali Brasil, Peru e Colômbia. Foi 1 ano de experiência ali muito grande, principalmente no combate ao narcotráfico, combate a essas ações integradas com a Polícia Federal, integradas com a própria Exército, Marinha Aeronáutica. E de lá nós passamos também para uma ação importante na região nordeste do país. Tivemos ali baseado no estado de Alagoas, em Maceió, e dali realizamos várias operações nos estados vizinhos, tanto Maranhão, Pernambuco. Isso enfim, tudo show pela Polícia Militar de Goiás. Representando a PM de Goiás, mas à disposição do Ministério da Justiça. Então nós tivemos a época... Aqueles ônibus que a gente vê de vez em quando passam. Sim, da Força Nacional. Na época eram seleções, que eram feitas, no estado foi feita seleção. Eu tive a oportunidade de participar e ser um dos membros lá que sobressaíram. Então fomos para Brasília fazer ali a capacitação, e após esse treinamento e capacitação nós fomos para as operações. Então fiquei por 2 anos nessas operações e adquiri ali uma gama, experiência, atuando principalmente com relação à integração com as demais forças, demais órgãos. Isso foi muito importante para a minha carreira até hoje. Já quanto tempo de polícia? Tenho 24 anos e meio, estou fazendo 25 anos de polícia. Aí já está bem rodado, né? O currículo também, o currículo é invejável, hein? O senhor começou como soldado? Soldado. Então Eu iniciei... é possível quem começa como soldado chegar a coronel? Estamos possível. aqui, Mas há um degrau, a próxima posto nosso é o posto de coronel. Hoje estou tenente coronel e sou uma prova viva de que realmente você tendo dedicação, persistência e responsabilidade naquilo que você quer, naquilo que você faz, tudo é possível, Logicamente tendo a permissão de Deus, que é o nosso a maior referência para a gente poder seguir aqui nesse plano terrestre. Nós podemos chegar em qualquer lugar. Então, mas a responsabilidade eu acho que ela é o que manda muito, É realmente você acreditar naquilo que você quer, buscar experiência das pessoas mais velhas e pessoas que servem de referências positivas. Porque não é apenas você também enxergar uma pessoa mais velha e achar que só por ele ser mais velho vai ser uma referência positiva para você. Nós temos muitas pessoas velhas que são referências negativas. Então isso é muito importante. Mas um dos detalhes principal que nós temos que revelar e a gente acaba fomentando de uma forma ou outra é a parte da comunidade, quando eu falo espiritualmente falando, da igreja, da família, são hoje bases essenciais para nós como seres humanos. Então a gente tem caminhado muito junto com essas entidades, com essas instituições, acaba também trazendo a nossa própria família para esses espaços, porque tudo se resume ali. A partir do momento que você vê a nossa situação enquanto agente de segurança pública, as nossas demandas do dia a dia, elas recaem em pequenos detalhes que, ao longo do tempo, eles foram se multiplicando, vão se incorporando, vai se expandindo aqueles problemas, aquelas regras básicas do sim e do não, e acaba transformando-se em grandes criminosos, em grandes ações que trazem prejuízo para a comunidade. É isso que a gente tem combatido, mas ainda lá na década de 80, como a gente sabe muito bem, o próprio Estados Unidos trouxe a teoria das janelas quebradas, onde você tem que combater o pequeno delito. Eu falo que para tudo na vida, você precisa combater o pequeno para que não se transforme num gigante e te engula, que você realmente possa se perder, vamos falar, nesse caminho. Mas aproveitando, comandante, que o senhor falou nisso, eu estava acompanhando uma entrevista sua no sábado passado na Liberdade. O senhor acredita mesmo assim, como que o senhor entende essa questão de pequenos delitos? O senhor imagina que quem comete pequenos delitos tem que estar lá no presídio? Porque eu vi o senhor falando lá, inclusive, daquela questão da prisão seletiva. E eu concordo demais com aquilo. É uma coisa que eu abri a ideia naquilo ali, que eu não tinha pensado, sinceramente. Ouvi, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas o senhor que estava falando sobre essa questão da prisão seletiva,
comete crimes, tipo, crimes mais graves com quem mais grave, menos grave com menos grave. É por aí que o senhor imagina ou não? Sim. Quem comete pequeno delito tem que estar lá no presídio? Então, eu acredito que ele tem que pagar pelo que cometeu. Sim, sim. E nós precisamos entender e separar um pouco a questão do encarceramento para a reparação civil, a reparação patrimonial. Porque tudo que você observa quando você tem uma pessoa que ela começa a criar uma animosidade com a outra, e isso se torna um litígio, né, Návio? Você pode observar que o fator econômico está dentro disso aí. Ele inicia-se esse processo. Depois passa, né? Ele é o estupim. Né? Então, você começa com essa questão do patrimônio, que foi lesado de alguma forma, é um acidente de trânsito, onde você tem o seu veículo danificado, e você precisa de que seja reparado, até porque aquilo lá é um instrumento de trabalho. E aí aquilo não acontece. Não é isso? E aí busca-se a justiça e as coisas vão perdurando, recursos, né? Instâncias. E num momento ou outro, por nós termos essa natureza humana, né? E cada um, esse que é um detalhe importante, né? E primordial, cada um tem cada um é diferente. Cada um de nós temos uma identidade própria. DNA mesmo. É o DNA. Então, assim, não tem como hoje. E a lei, infelizmente, né, Nava? Você sabe que a lei, ela faz um nivelamento, né? Isso. Ela busca isso. De maneira geral. Por exemplo, vamos lá. Entrando nesse detalhe, o crime de embriaguez ao volante. A lei, ela faz um nivelamento, não é isso? Então, a partir de uma quantidade, né, igual hoje que é 0,34, né, miligramas de álcool, né, que é expelido pelo pulmão, ali no teste de etilômetro, você sai de uma infração administrativa dentro do Código de Trânsito, né, o artigo 62 está lá, e segue o 65A, B, enfim, você passa a ser um criminoso. Você não comete só uma infração, você está cometendo um crime, né, que é conduzir um veículo sobre a influência de álcool. Só que a pergunta igual falando sobre DNA, a gente até usa esse termo muito quando a gente tem a oportunidade de conversar. A gente tem a pessoa alcoolizada e temos o embriagado. E pelo DNA, pelo perfil genético de cada um, não quer dizer que todo mundo, às vezes, que gera uma quantidade X de álcool, que ele vai estar embriagado. Ele pode estar alcoolizado. Às vezes um copo de cerveja faz um efeito que não é para o outro. Mas a lei, ela faz o quê? Um tratamento, né, retilíneo. Então, eu tenho uma reflexão também quanto a isso, né, quanto a essa questão, até para ter esse tratamento. E nesse caso da seletiva, né, desse tratamento com delinquente, eu, particularmente, vejo hoje uma necessidade muito grande de nós estarmos focados na reparação do dano. E logo na sequência nós passarmos para a sanção penal, que essa sanção penal ela serve um efeito pedagógico para a comunidade. É realmente para que outras pessoas possam ver, entender, né, que através daquele efeito pedagógico, aquela pena que foi aplicada a um delinquente, ele não possa cometer, ele possa se manter. Não doer no bolso, Só que o problema é esse, que não está doendo no bolso. Você pode observar hoje, e os crimes, os delitos pequenos, nós temos. Hoje eu até teve uma ocorrência, eu estava até lendo ela mais cedo, um furto cometido dentro de uma residência e que o criminoso ele é um familiar. Um familiar que está o quê? Hoje ele é dependente químico, está no mundo das drogas, e ele acaba o quê? Indo até a residência, né, da família, são irmãos, vai na residência da mãe, comete esses pequenos furtos, só que eles são contínuos. Esse que é o problema. E muitas das vezes a família, principalmente quando a gente fala sobre a genitora, que é a mãe, que mãe é mãe, não precisa a gente ficar falando muito, ela protege às vezes essa delinquência. Ela deixa às vezes de comunicar, ou até mesmo por uma forma ameaçadora, um risco que ela pode estar sentindo ali, ela mantém aquela forma. Então, o indivíduo começa a acostumar com aquilo. Isso é um pequeno delito. Só que é um pequeno delito que ele acaba gerando um transtorno enorme. Além do transtorno patrimonial, tem o psicológico. Então, assim, essas pessoas que cometem pequenos delitos e que não têm patrimônio, porque se nós entrarmos ali na composição civil, é quando alguém comete um dano ao patrimônio de outrem e ele tem que reparar, não é isso? Então, você faz a composição. E quando não tem um patrimônio? Que a maioria está acontecendo isso. Porque se você pegar hoje o nosso presídio... Está dentro do que você está falando, ou o senhor falando, né? Vamos deixar a coisa aqui, porque senão... Me ajuda, né, Navarro? Tá doido? Mas é por conta dele, eu acho que é até mais jovem que eu, por conta disso. Obrigado. Mas em cima disso... Pois então o senhor, tá certo, vamos lá.
Mas em cima disso que eu ia colocar, se é feito um estudo, e como é que está Catalão em relação a isso, né? Porque em relação a essa descrição ou discriminação dos tipos de furtos ou dos tipos de delitos, né? delitos que existem, né? Existe alguns que é uma quantidade maior. Outros menor. Como é que está isso? Como é que é isso aqui na nossa cidade? Então, Nave, nós temos os delitos que nós estamos comentando, que é contra o patrimônio, né? Certo. Que são furtos. A realidade de Catalão. A maioria, e temos os crimes contra a vida. O roubo, ele ingressa ali contra o patrimônio, mas acaba tendo ameaça, né? Porque certo. a distinção entre o furto e o roubo é a ameaça. Uhum. Então, até para as pessoas que estão nos acompanhando, né? É importante, muitas das vezes a gente é acionado através do 90, ou alguém vai comentar sobre um crime que ocorreu, e muita gente fala sempre sobre roubo. Então, assim, para haver uma distinção, é normal você aprender isso. Se houve a ameaça, se houve uma agressão real dentro daquele crime, no cometimento do crime, é roubo. Então, se houve ameaça, mesmo que seja verbal, não é isso? Chegou lá, ameaçou, ou coloca a mão, né? Às vezes suponhamos que está com a arma, né? Você teve a sua integridade física ameaçada. Isso foi um roubo. Agora, se a pessoa surrupiou, subtraiu o seu bem e você não viu, é furto. Então, por exemplo, sair para trabalhar... Isso praticamente dá diferença na hora de fazer a ocorrência? Dá diferença. A pena ela é mais grave para o roubo do que para o furto. Especifica isso. Porque o roubo tem ameaça, né? Isso. E o furto ainda tem a gradação do código, né? Tem a questão que ela agrava, né? A pena é mais agravada, por exemplo, se for cometido, por exemplo, no horário de descanso noturno, se há o arrombamento para poder cometer, aí a qualificação. Esse o furto e o roubo. E com relação ao crime contra a vida, que aí sim é uma aferição até nacional, a Secretaria de Segurança Pública acompanha muito isso, que nós estamos muito ligados ao próprio homicídio, né? Então, nesse quesito, Návio, principalmente Diego, Danilo, nós aqui estamos bem, vamos falar assim, equilibrados quanto a isso. Esse ano, praticamente, 2023, nós temos uma redução já nesse período, né, comparado ao período anterior do ano de 2022, redução de 25% no crime de homicídio. Né? Mas a gente chega, quando a gente fala 25%, eu quero falar para você assim, que nós estamos com 6 homicídios no ano. Né? Então, não é só apenas você olhar também o percentual. Porque se olhar o percentual, e muitas vezes engana isso, Návio. Claro. Porque se eu tiver o ano passado, tiver tido um homicídio, né? E esse ano eu tiver com 2, aumentou 100%. Exato. Então, assim, a gente precisa também olhar o número friamente, né? Para poder você entender aonde que nós estamos. Então, uma cidade igual Catalão, com uma população aí, em média de 120 mil habitantes, né? Nós estamos aí... Todo dia chega gente. Todo dia chega gente, sai. Temos hoje uma BR-050, né? Uma rodovia federal de grande fluxo, porque liga a capital do país, né? Liga a outros estados, Minas, São Paulo, enfim. E nós estamos trabalhando dessa forma. É uma qualidade, é uma efetividade do trabalho, é a integração que acaba trazendo esses resultados positivos para a população. Bacana. Bom, Danilo, você tem essa atividade ali no corpo a corpo, né, diretamente com os trabalhadores aqui do Metabase. O Diego tem essa forma de atuar nas negociações e tem Eu gosto da parte burocrática, sabe, comandante? Certo. E que tem uma importância enorme. Se hoje, fundamental. para não dizer outra coisa, né, Danilo? O carro não anda sem gasolina, né? Para não dizer outra coisa. O convidado é o comandante, vamos lá. Mas vamos lá. Algo que eu acho importante, queria a opinião, que é o quê? Eu não lembro assim, rapaz, já tem um tempo que eu estou em Catalão, vai fazer 30 anos esse ano já. Não, já fez na verdade, 31. Essa disposição por parte, claro, outros comandantes tiveram, mas assim, de uma forma tão acentuada, clara, e o quanto isso é importante para informar as pessoas, porque esse podcast tem esse objetivo, essa forma de trazer, né, os convidados, mas é importante mais também ter, no caso, uma autoridade como ele, e esclarecer isso da forma que é feito. Isso também é informação, e isso de alguma forma também ajuda a melhorar a sociedade como um todo, né? Com certeza, Nabi. E assim, hoje é normal, natural, com as redes sociais. Então acontece um furto ou um crime, 2 segundos nas redes sociais. Só que o mais importante, que muita gente não enxerga, que ao mesmo tempo que sai o que aconteceu, sai já quem foi, aonde está, já pegou. Então esse é o mais importante para a sociedade, que é o trabalho que o J. Júnior vem fazendo. O que acontece? Acontece o furto, enfim,
a agressão, o homicídio, mas ao mesmo tempo é muito rápido já. Quando você vê assim, já sai até as fotos. Não, já pegou, é fulano. Então, assim, esse trabalho é importante. Isso aí tem um cuidado, hein? É necessário até jornalisticamente falando também, porque tem que também ter um cuidado. Existem normas na questão de se publicar isso, porque dependendo de alguns casos, isso também pode dar um problema e a coisa fica muito pior, né? Isso. E assim, a importância que eu falo é porque que quando chega descobrir o fato, quem foi a pessoa, por quê? Porque já é atuada aquela pessoa, então ela já não vai estar no meio da sociedade para poder fazer aquilo de novo. Claro. Então, assim, a importância, e esse trabalho vem evoluindo em Catalão. Deixa eu te interromper, Dani, que era uma pergunta que eu queria chegar, comandante. O Dani falou que aí não vai estar no meio da sociedade para fazer aquilo de novo. Mas eu vejo que eu vou falar com todo respeito. Mas eu vejo hoje, infelizmente, a polícia hoje é uma grande enxugadora de gelo. O pessoal acha que todo mundo me compreende. Claro. É isso que o Dani falou. Prende, na outra semana só não topa com o mesmo cara lá. Não é, Como é que isso a lei é desgastante? Como que é isso? Pô? O policial acha que é desmotiva demais. Não é possível você de novo, cara. Não é assim? Só que assim, Danilo, eu entendo, né, essa fala, a gente vê ela em alguns momentos ou outros, né, sobre essa questão do enxugar-gelo. Não, dizendo assim, enxugar-gelo no sentido que assim, que prende e solta. Sim, o prende e solta, né? Eu comentei até naquela oportunidade, eu falei sobre o exemplo que eu falei do cachorro com o toco, né? Você tá correndo atrás do rabo, mas já tá com o toco já, né? Não consegue mais nem pegar, né, quase o rabo. Mas na verdade é o seguinte, hoje se você não enxugar o gelo, Danilo, nós estamos sob pena de morrer no degelo. Então, nós precisamos de desmistificar um pouco isso, até porque, você imagine se nós, como instituição, nós como agente público, começar a desmotivar. Porque nós somos... para não desmotivar, a tropa não desmotivar. Então, aí é o segredo, né? Não, é o segredo da gestão, né? Esse é o segredo não de qualquer gestão, né? É o segredo da liderança. Porque nós temos que separar realmente nesse momento aí, né, a chefia da liderança. Chefe qualquer um chefia tem vários departamentos, as empresas têm, né, mas você liderar é diferente. É diferente, porque liderar é você fazer, por exemplo, que o seu companheiro ali, o seu liderado, que ele possa ingressar em um mato 3 horas da manhã, chovendo, atrás de um marginal que ele não sabe quem é, e para poder recuperar um bem de uma vítima que ele não conhece. E nem você está compreendendo. Entendeu? A situação que é. E mais uma, que aí sim nós vamos para a questão nossa processual penal do Brasil. Todas as legislações, todos os pré-requisitos hoje da prisão, não é isso? Onde o policial vai executar, ele tem que responder isso posteriormente. Então, veja bem, um pedreiro, vou dar um exemplo, por exemplo, de um mestre de obra, né? Seja um pedreiro. Ele pega uma obra para fazer, pega uma casa, vai lá e está naquela obra ali, na construção. A partir do momento que ele concluiu, entregou a chave, acabou. Sim, encerrou-se o quê? A responsabilidade. Isso. O policial não. Nossa. Então tem muitas vezes, às vezes nós vamos. Vou dar um exemplo agora, nós executamos uma atividade agora, né? Uma grande operação que foi a Expo Catalão, né? Com público aí recorde, inclusive chegou a mencionar dias aí com mais de 30 mil, né, pessoas presentes. E naquele dia desse público, né, enorme, nós conseguimos tirar de dentro daquele público 3 criminosos que é uma quadrilha que estava furtando aparelhos celulares. Foi no primeiro dia. Isso, no primeiro dia, na sexta-feira. Através desse trabalho nós fomos lá e pegamos. E um detalhe, se você falar assim, mas aí a polícia é fácil porque ela sabe quem já faz. Não, esse nós não conhecia porque não era daqui. Descobriu. Eram vindouros de Senador Canedo, né? Estavam aqui. Então, assim, aí entra todo o trabalho, né? Toda essa efetividade, entra a parte policial, mas nós falamos aí dessa vivacidade, né, do agente público, do policial militar, para chegar, o tirocínio, sim, chegar e conseguir essa efetividade. Que resolveu. Veja bem que depois não tivemos mais nada com relação a celulares, a furtos. Resolveu um problema, né? Se tiver essa festa a notícia inteira... correu, né? Sim, né? Foi propagado, né? Realmente. Catalão. Não vai, porque vai chegar e pegar. Então, essa situação de você realmente estar liderando, né, uma equipe, um dos detalhes é esse, né? É você ser referência. O exemplo, eu canso de falar, né, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, eu particularmente tento, na minha gestão, eu sou um líder cooperativo. O senhor participa das operações? Eu vou porque eu preciso saber o que precisa. O que precisa melhorar, o que está ruim. Porque meu policial, quando ele está lá 2, 3 horas da manhã, eu sei que ele está precisando de algo ali, de um apoio. Está com sono às vezes? Sim, precisa de uma alimentação melhor.
Muitas vezes você vai no local, no policiamento, chega lá, alguém fornece uma alimentação, chega lá o camarada quer fornecer, vamos falar aqui exemplo, não quer dizer, eu gosto muito de pastel, por exemplo. É muito bom pastel, né? Mas às vezes um pastel não é uma alimentação para você passar a noite toda trabalhando. Exatamente. Então, assim, desses detalhes. São detalhes, né, que precisa, mas nada melhor do que você viver o processo, para você entender. Quanto à sua formação, comandante J. Júnior, qual é? Eu sou formado, então, pela a Academia de Polícia Militar, né, bacharelado em Segurança Pública, isso em 2002. Através dessa formação em Segurança Pública que me deu o título de ser oficial da instituição. Ainda naquela época eram 3 anos de formação na Academia de Polícia Militar em Goiânia, né, para a gente poder sair oficial. Hoje teve uma mudança quanto a isso, porque aquela época não exigia ser o curso de Direito. Hoje já exige o curso de Direito e agora reduziu para 2 anos. Então, atualmente, a formação do oficial na academia são 2 anos de formação. Mas a exigência do curso superior em Direito. E o número específico de policiais em Catalão é suficiente, comandante? Então, concluindo a etapa da formação. Eu te chamar para essa pergunta. Então, posteriormente, na formação nossa oficial, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns locais, eu comentei, mas trabalhei em Rio Verde por muito tempo. E na cidade de Rio Verde, tive a oportunidade então, de ingressar ali na faculdade e fazer o curso de Direito. Então, também sou bacharel em Direito, né, formei em 2007 pela atual UniRV, né, que é a Universidade de Rio Verde. E posteriormente fizemos algumas especializações, tanto dentro da Polícia Militar, já fiz pela UEG, especializações também fora, já tivemos alguns cursos também de especialização, como o próprio Damásio e outros aí, tudo na área jurídica, né? Penal, processual, a parte de trânsito também, sou instrutor de trânsito pelo Detran, né? Fizemos algumas especializações em trânsito, né? Para poder congraçar, vamos falar assim, essa atividade, até porque a atividade policial militar já está muito ligada ao trânsito. Nós somos também um agente de trânsito. O próprio artigo 24 do Código de Trânsito traz essa denominação, que a polícia também, o policial militar, é responsável pelo trânsito. Né? Em alguns municípios onde há municipalização, você integra. Aqui em Catalão é um exemplo disso. Rio Verde também, lá na época, em 2002, municipalizou o trânsito. Tem a AMT lá em Rio Verde, foi municipalizado, e a gente atua em conjunto, integrados. Igual hoje é Catalão. Né? Então, a gente dá uma folga um pouco, Diego, com relação à atuação nossa, inclusive nessas cidades, quando o trânsito é municipalizado. Não quer dizer que nós não atendemos, pelo contrário, a gente atende de forma integrada. O que a gente faz, e enquanto comandante tem feito isso, inclusive em Catalão eu fiz isso logo na chegada, nós focamos mais, damos prioridade para os delitos, para crimes que podem estar tumultuando mais a comunidade. Num momento ou outro, se o trânsito ele começar a perturbar o cidadão de bem, nós vamos ter que avançar, vamos ter que apertar. E, inclusive, né, de antemão, aproveitando o ensejo, nós estamos já trazendo alguma roupagem diferente para a gente estar atuando também de uma forma mais contundente no trânsito aqui em Catalão, tendo em vista que nós estamos com a gama de reclamações, principalmente a questão de motociclistas. Porque lá a categoria, de falar para o senhor, nós que trabalhamos, porque a categoria trabalha de dia, roda turno, né, trabalha à noite, tem que dormir de dia. Comandante, que lá foi um show de bola, tirar aquelas motos barulhentas. Parabéns demais pro senhor. Parabéns pra corporação inteira. O trabalhador. Não, porque o cara que tem que dormir de dia, né, Daniel? Eu sempre falo, o cara fala assim, como é que é o nome que eles falam dessas motos barulhentas, que eles falam? Do escapamento, padrão? Aí o cara fala assim pra mim, não, mas é chique demais. Eu falo assim, se for chique, a Honda já põe o escapamento de jeito. Original. Não, igual quando eu vejo um cara andar de uma roda, uma massa demais de uma roda. Não, pede a Honda pra fazer uma moto de uma roda aí. Sim. Mas corta, parabéns, viu, comandante? Mas então, e essa ação, Diego, ela perdura ainda, né? Tanto é que nós denominamos ainda como operação 2 rodas, né? Naquela época em cima. Foi uma demanda que vem incrementando aqui, até pelo nosso comando regional também. Quero abrir um parênteses aqui e agradecer aqui o Coronel Leonardo, que é o comandante regional do 9º CRPM, meu comandante, que me confia esse cargo enquanto comandante da 18ª Batalha. Não, fica baseado aqui em Catalão. Aqui é a sede do regional. Agora, como a regional tem toda uma área, são 17 municípios que ele responde, o meu batalhão hoje responde por 8 municípios, né, mas é uma grande parte. Eu ia perguntar depois, onde o senhor manda? Isso. E um detalhe que tem que o próprio Catalão muitas vezes vê, né, e observa, é que, além de Catalão, eu ainda respondo mais 7 outros municípios. Então não é somente Catalão. Eu não vivo só os problemas de Catalão. Eu vivo os problemas de toda a região, dos 8 municípios. Então, eu tenho o problema, né? Que viveu o problema de Guandira, viveu o problema de Três Ranchos. Lá não tem o trânsito municipalizado, aí já não agir. Aí é somente isso. Então, lá não dá tem. para ter um padrão, né? Eu brinquei esse dia agora na pecuária, eu topei com 2 agentes lá da SMTC, que estavam lá dando apoio. E eu quero aqui parabenizar, né, a SMTC pelo apoio, pelo trabalho realizado ali nas imediações do Parque Exposição.
né, controlando o trânsito, né, um trabalho muito importante, essencial. Hoje o trânsito é essencial. E o resultado disso, de toda essa integração, Diego, observa que nós não tivemos acidente grave durante esse período de festa. Não tivemos. Tivemos esse abarroamento, né, uma colisão, né, isso acontece. Agora, o acidente com vítima fatal, tanto de não veículo, tivemos. né? Sim, imagine 30 mil pessoas dentro de um parque, quantos veículos não estavam ali? E além de não ter o acidente, né, eu vou aqui trazer mais um dado importante para essa ação, não tivemos nenhum roubo de veículo, não tivemos nenhum furto de veículo. Tem caído roubo? É uma impressão minha? Tem. Ao longo do... Tem caído. Isso assim, em geral ou, por exemplo, numa cidade bem monitorada igual o Catalão? Então, é geral no estado. Tem caído. Então, hoje nós temos uma referência, que a gente acaba tendo que comentar aqui, dentro da segurança pública tem uma referência hoje, que é o próprio governador. E a fala dele eu não preciso estar repetindo aqui, né? Todo mundo ouve nos 4 cantos, ele recentemente agora. Cidade, né? De estado, não vai se criar aqui, não é isso? Então a ideia é que o bandido não se crie aqui. Todo cidadão concorda com ele nessa frase. Todos, né? Nessa frase. Então, agora nós precisamos sim. Ou muda de profissão, ou muda de estado. Eu só tenho uma correção, porque isso não é profissão, né? Falou que é profissão, não é profissão, mas o contexto da frase todo mundo conhece. Mas é porque ele comenta nesse sentido, porque o camarada não tem outra, né? Ele não sabe fazer outra coisa, a não ser roubar e trazer o prejuízo ao cidadão. Sobre o contingente, o Diego tinha colocado isso até fora do ar, eu queria só complementar, dentro do que você falou, a quantidade de policiais que estão ao seu comando. Então, e aí a outra pergunta que o Diego fez, que é se é suficiente. Eu vou falar o seguinte, hoje em Catalão então, porque hoje nós temos algumas divisões hoje que foi necessário pela especialização. Qual é a presença da PM? Vamos falar PM, né? Então, nós estamos deixando de lado a Polícia Civil, né, que tem o efetivo dela, mas a PM nós temos então 18º Batalhão, CPE, que trabalha diretamente dentro de Catalão. O CPE também? Não, o CPE hoje tem um comando à parte, né, que passou-se passou a ser independente. Hoje é o Major Jason, que é o comandante da CPE. A CPE era GPT, que era um grupo de patrulhamento tático, e ela foi transformada em companhia. Por isso que mudou até a denominação. GPT era grupo de patrulhamento tático, né? Passou a ser CPE, Companhia de Policiamento Especializada. E isso não é apenas o Catalão, isso foi em todo o estado, uma gestão institucional. Sim. A partir do momento que ela passou a ter essa nomenclatura, né, de companhia, então houve a exigência de ter um comandante específico. Por isso que veio, né, hoje o atual comandante Major Jason, que está à frente da CPE. Mas a CPE ela permanece ainda dentro do mesmo condomínio, ali onde está o 18º Batalhão, que é na Avenida Dr. Lamartine, né, ali no Universitário Ipanema, na divisa de bairros. E, além do mais, nós temos ainda a presença da sede do nosso 9º Comando Regional, que é o 9º CRPM, que também está naquele mesmo condomínio. No mesmo local. Então nós temos 3 unidades ali no mesmo local. Três comandantes. Isso. Então o regional é o comandante, vamos falar assim, é o nosso comandante regional maior, aquele que nós devemos aqui nos... ele comanda o nosso comandamento está ligado a ele. Isso. Ele comanda o 18º Batalhão, né, e a CPE, além da 40ª CPM, que é Ipameri, e o 11º Batalhão, que está em Pires do Rio. Certo? Isso tudo dentro do nosso 9º regional. Hoje, então, em Catalão, em Catalão em si, nós temos hoje uma média de 150 policiais trabalhando nessas unidades. Parece que tem mais. Isso. Assim, além, aí agora que está a parte, né? Além da Polícia Rodoviária Estadual, que são policiais militares e que atuam na região. Tem outro comando. Outro comando. E Batalhão Rural, porque foi separado também. Então, nós temos mais efetivo do Batalhão Rural que está. Então, isso tudo vai agregando nesse quantitativo. O que nós temos que desmistificar, quando você às vezes cita a questão de efetivo, é com relação à estrutura. É o que eu comentei sobre qual é a logística, qual é a estrutura que você tem disponível. Então, se você observar aí há 20, 30 anos atrás, nós tínhamos um efetivo policial, até se brincar, maior do que o atual. Mas nós tínhamos 2 viaturas. Certo? Eram uns ou uma. Na verdade, era uma ou 2 viaturas que tinha. Não cabia nem o pessoal lá dentro trabalhando. Outro detalhe que isso é importante salientar, sim. Até porque nós estamos abertamente aqui, né, conversando com o associado, conversando com a comunidade. Né? Todo, né? Hoje nós temos uma diferença também na própria capacitação e formação do policial militar. Então hoje todo policial militar, para ingressar, ele precisa ter curso superior. Especificamente, como eu comentei no caso dos oficiais, precisa ter curso de direito. Ela é uma regra nova, mas que já vem. Isso, já tem mais de alguns anos. Sim, já tem mais recente. Nós temos mais de década. Década? Já. Que nós estamos nesse segmento, a PM de Goiás. Pois é. A de Goiás.
Um exemplo, Minas, por exemplo. Né? Minas acho que foi Minas ainda é o segundo grau que está exigindo para os cursos, para soldado. Eu falo que meu irmão é policial em Minas, ele entrou com o segundo grau. Aqui existe o curso superior, em qualquer área, né? No caso para soldado, em qualquer área. É aberto, mas existe curso superior. Com isso, quero dizer, você acaba fomentando. Primeiro, você traz um policial já com uma experiência de vida. Uma bagagem. E uma bagagem, porque se você pega o segundo grau, você está pegando muito o jovem com 18 anos, 19. Então, quando você começa a exigir um curso superior, você pega já o homem ou a mulher que vai ingressar, mais preparado, pelo menos na vivência, né? Naquilo que ele está no dia a dia. Isso é bom ou ruim? Tem os dois lados, né? Porque se ele também é aquele detalhe, você fala, pode vir com vícios, etc. Então, se você pegar o novinho, tem os dois lados da moeda. Mas, no modo geral, você você agrega muitos valores na atividade policial militar. Até porque hoje, se nós pegarmos os nossos policiais, nós temos policiais de todos os campos de profissão. Nós temos, então, o educador físico, nós temos o professor, nós temos o engenheiro, o psicólogo. Bem representativo na comunidade. Muito representativo, porque deixou aberto isso e exigiu o curso superior. E acaba que, a partir do momento que estamos dentro da instituição, nós ficamos mais fortes, né, com relação a essas profissões. Uma coisa, comandante Nave, né, o Danilo que nos acompanha, acho que assim, a tecnologia também ajudou bastante. Você falou que antes, talvez essa era a impressão, tinha mais policiais fisicamente, mas não tinha câmeras. E aí, assim, aqui nós temos que abrir parênteses e parabenizar a Prefeitura de Catalão, porque são poucas que tem uma cidade com monitoramento que Catalão tem. Eu quero entrar nesse assunto. Mas isso permite o policial patrulhar mais lugares ao mesmo tempo, né? Você tem mais gente, a câmara contribui, né, comandante? Essa tecnologia acaba que contribui também, né? Então, a inteligência artificial, ela chega já desde, salvo memória, as Olimpíadas, que começou a criação de uns centros, né, integrados, né, que veio esse vídeo de monitoramento. Sim. Olimpíadas lá de 2012, acho que foi Londres, salvo memória, 2012. Mas já começou a vir, né, essa demanda, criou grandes centros, Rio de Janeiro foi um exemplo disso, que até quando criou a Casa UPP, a unidade, né, de polícia pacificadora, e aí começou a incrementar a questão do vídeo de monitoramento, né, por câmaras, e nós começamos a trabalhar isso. O Estado implementou, né, hoje nós temos exemplo, inclusive desse centro integrado que é em Goiânia, tem um CICC em Goiânia, que isso veio origem após esses grandes eventos aí, que não podemos falar que o Brasil foi sede, e incrementado dentro da segurança pública. Catalão, quando nós começamos a trabalhar isso, eu peguei esse momento em que todas as tratativas já tinham se iniciado, né, e eu quero aqui não apenas fazer referência ao gestor municipal, né, que é o doutor Adib, que é o prefeito municipal de Catalão, que acreditou e que acabou também implementando e incrementando recursos para que se tornasse realidade esse sistema de vídeo monitoramento que temos aqui na cidade, mas nós temos também outros parceiros aí que foram fundamentais. Nós temos o Ministério Público, né? Eu lembro do doutor Fernando, doutor Fábio, né? Bônus, o doutor Fernando também, que é um promotor aqui que sempre muito atento a isso, muito ligado a essas questões, sempre foi parceiro. O Poder Judiciário da mesma forma também, né? Muito parceiro nosso aqui, ajuda. Eu posso dar uma referência, citar aqui o doutor Luciano Toledo, que é muito importante nesse período que esteve aqui, e dando suporte para a gente poder estruturar aquela base que tem lá hoje dentro do 18º Batalhão, que é o nosso Copom, né? O nosso Centro de Operações. E a partir de então, Nave, já é uma informação também privilegiada, porque vai acontecer. Nós estamos agora na segunda geração já de câmera do sistema nosso. Então, esse Copom nosso ele vai evoluir, né? Então, a tendência hoje é que se transforme no CICC. E será o segundo. Para vocês terem uma ideia, o nível em que Catalão está. Então, só existe o CICC, que é esse Centro Integrado de Comando, né, e Controle, apenas na capital. Né? Então aqui a nomenclatura inclusive vai ser o segundo, que já é para determinar que no estado de Goiás aqui foi a segunda cidade, o primeiro na capital, interior. Primeiro interior. Isso é bom. Então um dado aqui, eu acho que é importante a gente dividir isso com a nossa audiência, e talvez vai ser até uma informação, a gente precisa ser recíproco, né? O comandante está trazendo algumas informações aqui, como ele está colocando em primeira mão para a gente aqui, como essa novidade que ele está colocando, que é a evolução desse sistema, desse Copom, praticamente único aí no interior, né? É sobre a cidade de Catalão, que é uma cidade diferenciada. Eu ia perguntar, eu acho que eu ia apertando um pouquinho, qual que é melhor, Rio Verde ou Catalão? Deixa eu não me aperta não. Não, talvez eu... Você achou que aperta? Eu achei, não aperta, não. Deixa eu para o final, porque eu tenho um assunto, quando eu falo que eu quero dividir, talvez vai ser uma informação nova para o comandante,
que é a respeito da parceria do Sindicato Metabase. Essa é uma informação que até eu fiquei surpreso. Quando o comandante Wilton me contou uma história aqui, quando surgiu esse sistema de monitoramento em Goiânia, e aí eles ficaram sabendo e falaram, vamos levar esse projeto para o interior. Só que aí tinha aquelas dificuldades, que é normal. Dificuldade de verba também, muita coisa. Estruturação, né? E aí o Metabase foi parceiro da polícia também. Eu achei interessante o senhor falar a respeito dessa parceria dos órgãos, né? O caso aqui é municipalizado, é a prefeitura, mas tem também o Ministério Público, mas a sociedade como um todo, se puder ajudar, por que não ajudar? E eu vi isso na prática, o Metabase ajudando aqui, Danilo, Diego, com aquela... foi o que? Uma doação de tablets, né? Foi o tablet. O tablet foi da patrulha rural, não é isso? Você tinha comentado, Diego? Foi, acho sua memória. Mas tablet hoje ninguém sabe o que é isso mais, não. O tablet hoje já ficou... Esperou, né? Naquela época era moderno. Mas assim, foi importante mais. E assim, a gente faz isso, eu estava até falando com o comandante. Por quê? Porque o trabalhador, ele vai pro ponto à noite, a família dele está trabalhando lá, a família dele fica em casa. E assim, a gente tem, claro, guardado as proporções, o sindicato o cara só vem aqui quando o trem tá ruim lá na empresa. Polícia, o cara também só chama quando o trem tá feio. Degringolou. Degringolou. Sabe aquele negócio assim, você não acredita em Deus, mas o avião tá caindo aí e você começa a chamar Deus. Só que dá o problema, cara. Eu vejo, infelizmente, muita gente aí, polícia, não sei, enfim. Mas na hora que dá o problema, qual é o número que você nunca esquece? Ninguém esquece o 190. Isso é um trem mais. Você já reparou? Numa crise de pânico, você é capaz de esquecer seu nome, mas o 190 você não esquece. Por quê? Porque você sabe que ali é alguém que vai vir te socorrer. Então, assim, comandante, quero parabenizar demais o senhor e parabenizando o senhor toda a corporação, né? E assim, para encerrar pelo menos a minha participação, eu queria só assim, que o senhor falasse um pouco. Nós vivemos num mundo, na mineração, nas misturadoras, nas mineradoras, a gente está conseguindo ampliar o número de mulheres entre os trabalhadores, né? Tem dobrado a cada ano. Assim. Hoje nós estamos com 6, 7%. Há 7 anos atrás a gente tinha 1%. Na polícia, tem uma regra específica ou não? Tem, assim, são muitas mulheres ou não, um percentual? E é, claro, importante sem dúvida nenhuma, mas como que o senhor enxerga essa participação feminina? Porque a gente sabe que, né, o militarismo lá de atrás ele, né, tinha uma certa restrição, hoje não existe mais quanto a mulheres. Mas como que o senhor enxerga essa presença e essa importância das mulheres, né, entre as polícias? Não, primeiramente é imprescindível, né? Imprescindível a presença da mulher em qualquer ambiente. Sim. Qualquer ambiente, né? A mulher não tem humanidade, não tem beleza, né? Não tem nada. Nada. Não tem alegria. Acho que o senhor tem até sugestão. Ô, Nava, acho que vamos para o próximo ano com a mulher, que você está muito feia. Viu, Nava? Pois é, você está falando do percentual. Aqui eu tá eu não estou observando isso, né? Estou precisando já de rever esse conceito dos 7% aí. Mas enfim. Tem que mudar muito. Mas é 7%? Não, ele está falando sobre mineradores, né? Na realidade, com relação à instituição, à Polícia Militar, tem a previsão legal nos editais do concurso. Então, hoje a previsão legal é 10% para o concurso. Então, normalmente, quando abre as vagas, são ofertados 10% para o público feminino. Essa ainda é uma regra que ela permanece, né? Aqui, em Catalão, nós temos um efetivo considerável de policiais femininas, né? Nós temos, somando o CPE, né? Tem mais o regional. Tem CPE feminino? Tem CPE feminino também. Eu nunca, assim, eu Diego, nunca. Sim. E nós chegamos aqui a quase, eu acho, hoje nós estamos com a média de 18, eu acho, policiais femininas, né, em Catalão. E nós temos uma parceria importante que foi feita entre a Secretaria de Segurança Pública e a DIFEGO, que é a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás. E os nossos atendentes, isso foi uma política nossa assim quando a gente assumiu o comando, para a gente melhorar, inclusive, esse efetivo na rua, né? Então, quando a gente chegou aqui, nós tínhamos policiais militares atendendo o 90, no atendimento, telemarketing. E a gente usa Perdendo um agente de segurança na rua, né? Então, nós corremos atrás. Existia já essa possibilidade na capital, lá em Goiânia, né, onde tinha... E nós, com as forças, com todo o apoio necessário, nós conseguimos, então, buscar esse recurso aqui para Catalão. Então, hoje, nós temos a presença também da DIFEGO, e a DIFEGO, a maioria das atendentes são mulheres, né? Estão trabalhando conosco, além de serem essenciais, né, fazem um trabalho de excelência ali no telemarketing, no atendimento nosso 90, nós ainda incrementamos a parte que eu acho fundamental, e todo mundo precisa ter essa visão, esse olhar, né, que é a acessibilidade dentro dos nossos órgãos.
Até porque a DIFEG nós temos pessoas especiais, né, pessoas com deficiência que trabalham ali. E agora, recentemente mesmo, nós recebemos uma cadeirante, ela está lá, né, uma cadeirante, eu fiquei muito feliz. E vai embora normalmente. Normalmente. Fiquei muito feliz em estar recebendo essa cadeirante agora recentemente. Até vieram outros, às vezes, né, para poder participar às vezes, do processo e que não eram cadeirante. E eu falei, não, essa menina aqui ela tem um diferencial aqui. Porque a gente precisa conviver com isso. Esse que é um grande problema da nossa humanidade hoje. Nós queremos viver apenas no nosso quadradinho e achar que as coisas fora acontecem do mesmo jeito que ali. E não é assim. Você precisa passar por essa experiência. Você precisa ir ao banheiro com um cadeirante. Você precisa ser, ou pelo menos viver um dia. Pessoa que sofre um AVC. Para você saber, às vezes, que um tapete na sala está atrapalhando ele. E ele deixa de deslocar, não é porque ele não quer ir. É porque ele não quer passar a situação de ter que transpor aquela barreira que é um tapete. Um tapete para nós é muito simples, fácil. Para uma pessoa que sofreu um AVC, que tem uma hemiplegia, é muita coisa. É mais ou menos ele fazer 100 metros aí em 10 segundos. Né? Se for para nós que estamos sem nenhuma deficiência. Então, assim, essa parte eu particularmente me sinto muito realizado, Diego, em poder, enquanto comandante, né, estar passando por esse processo e ter ali, né, a oportunidade de demonstrar isso para a comunidade, não apenas para o meu público interno, que isso já sensibilize muito o nosso policial, né, que ele começa a ter o contato no dia a dia, né, saber realmente quais são as demandas, e eles começam também a discutir com a gente ali algo que pode ser feito, né, naquele local. É muito importante isso. Então, isso foi uma superação e a gente está dando segmento. Espero que agora, nessa próxima demanda, nós podemos, inclusive, aumentar esse número de atendentes, que hoje nós temos ali 10. Então, se foram 10. 190? Isso, foram 10 policiais que nós mandamos para a rua e nós melhoramos o atendimento na rua também, com esse incremento da DIFEG. Nunca dá ocupado, comandante. O que pode acontecer, foi até bom você comentar sobre isso. Sabe o que acontece? No 90, muitas vezes a gente observa isso. Os interiores, principalmente, é bom falar interior, né? Os demais municípios aqui circunvizinhos a Catalão, às vezes a pessoa liga e ele não consegue completar, dá ocupado. Mas nós já detectamos que muitas vezes é a operadora. Então, o que é eu tenho uma dica aqui, é uma dica para você, que se porventura for precisar do 190. Se você estiver ligando no 90, não consegue, está dando ocupado, não está completando, tenta ligar de outra operadora. Às vezes vê uma outra operadora, porque às vezes naquele momento pode estar fora do ar, a torre, naquele ambiente, ela pode não estar dando sinal, e muitas vezes pode recair nisso aí, está ocupado, e às vezes não está ocupado. É uma dica. Os trotes acabaram? Não, ainda tem, infelizmente, né, mas reduziu. Tem que pegar um malandro desse, bater. O cara tem Porque com a tecnologia, eu estou pensando que hoje você sim. tem como saber. O cara passa um todo na polícia. Não, mas o que acontece hoje? Só que assim, Danilo, o trote hoje está muito vinculado a crianças, né, e adolescentes. Não é nem maldade. Não. É. Então, a gente consegue detectar isso. O nosso atendente já consegue. Então, eles no treinamento a gente começa a fazer algumas perguntas, né? Aquela devolutiva, né? Para poder você começar a identificar realmente se a pessoa está necessitando ou não. Ou se é um né? E muitas vezes a gente recebe, mas ele ali mesmo no atendimento você já sana essa situação. Não tem necessidade de encaminhar, de empenhar às vezes uma viatura naquele local. Para a gente encerrar, tem a pergunta final, vai ser essa: Rio Verde ou Catalão, hein? Será que não vou apertar ele, não? Mas enfim. Nossa, você não aperta, não, ele já respondeu. Não, ele falou que não, ele falou que não aperta. Então vamos saber, estou curioso. Em relação a essa questão de ser municipalizado aqui, nessa parceria, eu gosto sempre de fazer uma provocação também. A situação como é que está? Você já falou que tem esse apoio aí do prefeito de Catalão, Adir Elias, e para o futuro, existem ainda algumas demandas que ainda precisam ser sanadas. Como é que o senhor avalia esse trabalho e essa parceria? Você já colocou que é muito salutar em função do que o prefeito tem, né, de visão em termos de segurança, mas ainda existe uma demanda porque a gente observa que ele é uma pessoa inquieta, ele quer trazer sempre novidades, sempre, né, coisa para melhorar a sociedade como um todo. Como é que se define aí essa relação para futuro, especialmente, comandante, com a prefeitura? Então, nós, na verdade, aqui a gente fica lisonjeado de poder realmente ter um prefeito ativo igual tem aqui em Catalão. Eu até comentei numa oportunidade, no sábado passado, eu estive na emissora aqui, né, de rádio, e comentei sobre a questão da mobilidade, né, levando a questão da pavimentação para a zona rural. Você não vê isso em outros municípios, né? E eu falei assim,
eu espero, né, até que, como leva a pavimentação, vamos levar também a inteligência artificial, vamos levar as câmeras também. A câmera chega lá. Isso. Porque a partir do momento que você leva a pavimentação, você começa o fluxo, você dá volume no fluxo e dá velocidade. Então, por exemplo, você que mora lá na zona rural, que tem um mataburro, um cochete, uma pinguela, ou que seja até um curso d'água que passa na estrada, normalmente quem vai passar no veículo ele vai diminuir a velocidade, passar ali, né, bem devagar, e você vai conseguir ver o que? Identificar a característica daquele veículo que passou e dar sinal. Fala, ô compadre, né, Clemente, que é meu compadre, que eu mando até um abraço para ele lá na região de Prisbera ali. O compadre Clemente passou aqui, porque você viu o carro, né, branco, a caminhonete, etc. Agora, o veículo começa a passar a 120 por hora, Sabe bem quem é. você começa a mudar isso. Né? E para mudar isso, nós precisamos também levar, então, esse apoio, esse aparato, né, que é essa tecnologia da inteligência artificial. Porque hoje as nossas câmeras, por exemplo, as OCR, né, que são as LPR, que têm condições de ler caracteres, né, os computadores trabalham com os algoritmos, mas os caracteres que são placas de veículo, hoje nós temos já condições, já câmeras que o veículo passando a 180, 200 por hora, ele consegue identificar. Caramba. Então, veja bem a tecnologia. Aí sim... Doutorado? Não posso dizer com relação a 100%, mas nós estamos, cada um está fechado, os principais pontos, né? Porque se fala 100% deveria ter uma câmera por rua, né? Assim, mas está fechada. E além do mais também, Diego, nós temos hoje os CFTVs, né? Que são as câmeras privadas, particulares, que elas nos auxiliam muito. Porque a partir do momento que a gente detecta aquela situação, passou para o bairro XYZ, nós começamos também a buscar essa parceria, né, com o público no modo geral, com o privado, para poder fortalecer esse trabalho, né, da polícia, a investigação e chegar até aquele delinquente, aquele autor. Então essas câmeras, né, que foram levadas para que a gente pretende que elas avancem. Então a nossa proposta, né, expectativa é que continue sim evoluindo, até porque, vou dar um exemplo para poder a gente, né, definir isso aí para os ouvintes, para quem, o teleouvinte aqui, né? Eu, por exemplo, sou torcedor de um time, eu torço pro craque, né, de Catalão, mas sou torcedor de um time no cenário nacional. Qual é isso? Um time que aqui, ele... Aqui o senhor tá bem, todo mundo é São Paulino. Olha aí. Mas é São Paulo. Tô bem, né? Não é bem assim, né? Mas assim, a nação rubro-negra, se você for observar bem... O senhor tinha que ter um Não podia ser bom em tudo. Não tem como. Návio, veja bem. É pra cair pra pior. Eu tô quietinho. Quietinho ali, né? Mas você vê que esses grandes... é bom, né? Bom, os grandes... Então vamos falar assim, os grandes do cenário, né, nacional, os grandes, eles continuam na disputa. Porque se a gente fosse olhar para o título, o Flamengo não precisava mais disputar esses títulos, né? Não disputar Campeonato Carioca, não disputava, né, Copa do Brasil, porque ia esperar um pouco, né? Falar assim, não, daqui 20 anos, quando algum time aproximar, aí eu volto a disputar. Lá no Flamengo, dá um auxílio da polícia lá, que o povo teve uma agressão lá, precisa. Mas para vocês terem uma ideia, então, assim, a nossa tendência é evolução. Então, tá vivo, né, Nave? Eu acho que a gente está vivo. Nós, primeiro, temos que viver a realidade do local, e eu faço isso muito. Eu sou bairrista, eu vivo, o meu local, entendeu? O local onde eu estou o melhor local é esse, porque se não estiver, eu vou fazer por onde ele ser o melhor, pelo menos dentro da minha área de responsabilidade, dentro da minha competência, dentro dos meus limites, que todos nós somos limitados, mas dentro desse eu vou fazer o melhor. Então é dar o melhor de mim naquele local onde eu estou. Então, é isso que a gente tem como princípio básico, né, como não apenas princípio de vida, mas também como princípio institucional. Né? A minha instituição ela prega isso. Né? A Polícia Militar do Estado de Goiás hoje, temos como comandante o Coronel André, tem mais de 200 que está lá, 165 anos, 165. que a PM fez agora no último dia 28. Né? E nós precisamos também de honrar esses nossos veteranos, né, que passaram por aqui e mantiveram esse padrão. Hoje somos nós que estamos aqui. Então nós precisamos fazer isso. Nós estamos com a equipe, foi importante você falar de efetivo, nós estamos com a turma agora lá na academia, em formação, são 850 e poucos policiais, né, que estão em formação, e nós temos uma parcela que é direcionada para o nome regional. Então, nós acreditamos que eu acredito lá para meados de novembro, por aí, ou até antes, esse pessoal já vai estar aparecendo aqui na nossa região, aqui em Catalão, para dar um aporte, né, nesse efetivo. E sangue novo chegando, a gente precisa também, né, que chegue sangue novo, vibração, né, e nós estamos esperando aqui com muita ansiedade, né, e expectativa, esses novos policiais militares que estão em formação na academia. Tá isso. Tá aí, então, o comandante, tenente, tá aqui o tenente-coronel, o comandante do 18º Batalhão, comandante J. Júnior, e
ouvindo ele dizer que é barrista do jeito que é, ele já respondeu qual que é a melhor cidade. Não precisa, né? Mas enfim. É claro que é Catalão. Catalão surgiu algo assim, para finalizar, você já ouvia falar uma cidade, tudo, nesse tempo todo, ou foi algo que surgiu? Você gosta de provocar, Nave? Tinha que ser pergunta, então, assim, só foi escolhido para estar em Catalão ou escolheram Catalão pro senhor? Ele ficou com receio de perguntar. Não, eu achei assim, aqui é uma cidade, porque vocês conhecem muita gente também, tem gente que tem sonho de vir para Catalão, de diversas áreas, e depois que vem para cá, para ir embora é custoso, difícil. Vai fácil, não. Vai não. Mas foi bem colocado. Foi bem, né? Bom, O senhor foi escolhido ou o Catalão ou escolheu o Catalão pro senhor? Eu acredito que Catalão me escolheu, né? Posso falar assim. Mas por diversas demandas. Mas a principal, eu até comento isso muito com amigos, né? Com policiais. E eu particularmente sou aquele profissional que eu não escolho o local para mim trabalhar. Eu vou para onde me querem lá. Então, no momento, na oportunidade, né, na época o comandante-geral fez o convite, né, me fez o convite, eu estava em Rio Verde, tinha sido promovido a major, né, oficial superior, e já necessitava realmente de alavancar, né, pegar um comando, né, de unidade para você alavancar e até mesmo para poder chegar no posto de coronel. E aí ele pegou e fez o convite, que falou que estaria havendo a necessidade, né, do comandante que eu quero, o Coronel Carvalho, né, meu amigo, né, de turma, parceiro, quero inclusive mandar aqui um abraço, né, para o Coronel Carvalho, que hoje está comandando o CPC, está no comando do policiamento da capital. Ele estava no batalhão rural. Aí assim que veio a ascensão ao posto de coronel, ele precisou passar para um comando maior, então teve que ir para o comando da capital, né? Mas está lá comandando toda Goiânia, a região metropolitana, né? Não é à toa que está ali, né? Pela competência, e nós, por sermos oriundos da mesma turma, né, do mesmo curso de formação de oficiais, a gente tem esse mesmo direcionamento enquanto comandantes. E então eu cheguei a Catalão nesse propósito de vir, e já vim com essa também de substituir o cavalo, não era fácil, né? A gente tinha aquilo, mas precisava vir, e acabou com todo o aparato que tive aqui, a forma pela qual fui recebida, minha família foi recebida aqui. Hoje nós estamos satisfeitos, né, de estar aqui na cidade de Catalão. Acredito que a gente está fazendo um bom trabalho e tem muito a fazer, né? Porque você falar para mim, eu até comentei, né? Temos 6 homicídios, né? Ano passado, nesse período, tivemos 8 homicídios. Então você fala assim, tá bom? Não, tá bom não, tem 6. Foram 6 vidas, são 6 famílias que estão sofrendo com isso. A gente precisa avançar para não ter nenhum. Essa que é a meta. Deus. A meta nossa é essa, é não ter nenhum, não acontecer furto, não acontecer roubos. Meta zero. E na questão, eu não tinha complementado a questão do crime, mas hoje o crime que mais prejudica a sociedade no modo geral, né, é o furto. Nas suas várias nuances, né? É o furto à residência, furto a transeunte, furto a comércio, né? Furto em veículo ou furto de veículo. As motocicletas são muito alvos de furtos aqui. E para você, trabalhador, para você que utiliza muita motocicleta, nós precisamos, assim, é preciso que você entenda que a cultura de segurança, que é o básico, você que tem que fazer. A gente tem atendendo muito furto de motocicleta, que a chave e o capacete está na moto. Então, assim, é muito difícil, né? É muito difícil para nós, né, quebrar essa barreira, né, do indivíduo passar lá e ver a chave da moto e ir embora. É cultura. Então, a gente precisa um dia chegar nesse nível. Claro. Não estamos ainda, até mesmo porque essa reincidência criminal está acontecendo muito. E como esses indivíduos, que são esses canceiras, eles continuam na rua, eles vão, né, e voltam para a rua. E esse ir e voltar, Nave, é a mesma coisa de você entender vamos falar um canal aqui, né? Se você tem uma encanação, uma tubulação, né, que manda um líquido para algum local, para uma fábrica que seja, e esse líquido, eu posso falar, esse líquido é um líquido radioativo. Porque o criminoso, o verme, né, o delinquente, ele é prejudicial. Não falando em radioativo, é um líquido prejudicial. O que está acontecendo? Você detecta, que a polícia vai lá e detecta o vazamento numa tubulação, num local, não é isso? Vazamento daquele líquido, né? E aí você, está vazando aqui, vamos levar até o local. Então a gente está levando, só que não está corrigindo o vazamento. E aí ele volta novamente pela tubulação. Ele é colocado novamente na tubulação e ele vai no mesmo local. Ou pelo menos está indo da mesma forma, né? Ele pratica o mesmo delito. Por isso que eu sou defensor daquela parte seletiva, desses indivíduos que não têm condições de reparar, que estão sendo reincidentes. Nós precisamos de colocá-los primeiro para trabalhar, para dar dignidade a eles. Aqueles, virar universidade, sim, né? Aqueles que caem na prisão por uma circunstância ou outra, mas que não são bandidos, não são marginais,
Um trabalhador ou outro cometeu um crime, ele acaba sendo criminoso, pode cair ali. Ele também precisa dar continuidade no trabalho, porque ele tem o que sustentar lá fora. O filho vai crescer, a tecnologia vai ficar ultrapassada, ele vai ter que comprar uma outra ferramenta tecnológica lá para o filho, na escola, não é isso? A roupa vai evoluindo. Então ele precisa disso, precisa ter isso é dignidade. Você colocar as pessoas em carcereiro, mas tem que trabalhar. E quem deu prejuízo aqui fora tem que pagar o prejuízo, não é só a pena não. É a pena sim, e o prejuízo. E se não paga o prejuízo? Não sai. Aí sim eu até falo pro outro lado. Aí a prisão vai ser perpétua. Se você não quiser trabalhar para pagar, é perpétuo. Então não é perpétuo, depende de você. Depende de você. Trabalha, né, repara o dano e você sai. Então, prisão mínima. Ia diminuir bem. Muito. E por que você. A vitimização ela cai na comunidade, na sociedade? Você tem seu bem furtado, subtraído, aí identifica quem foi. Mas não acho bem. Não, além de não achar o bem, você tem que bancar aquele indivíduo lá trancado. Ou seja, é mais um gasto que você vai ter. Só aumenta o problema. Aumenta o problema. Então isso aí também precisa de corrigir, né, essa questão, porque bandido, se ele passou para isso, para o crime foi pego, ele tem que se bancar, ele tem que se autossustentar na cadeia e não tem que mandar essa dívida para você, trabalhador, para nós que estamos aqui fora trabalhando, não. É ele que tem que cumprir. Ele não quer cumprir? A família quer ajudar? Então ajuda. Vai lá e vê o valor que é. É 3.500 o preso por mês? Contribui lá com os 3.500, aí você não precisa trabalhar lá dentro. Beleza, se contribuir. Caso contrário, tem que trabalhar e reparar o dano aqui fora. Nós temos que trabalhar muito no mundo político para chegar nessa... Esse é o ponto. Mas dá assunto outro podcast, né, Nara? Mas eu concordo, viu? Completamente com o senhor, comandante. Deveria ser assim. Esse ponto. Para a gente encerrar, a gente agradece a presença. O Metabase tem um eixo principal aqui, que é a questão social, a questão do lazer e a representatividade sindical. O senhor esteve aqui hoje, visitou pela primeira vez aqui, comandante? Sim, pela primeira visita vez. Realmente Sim, pela primeira vez. Pela primeira vez. Então, como é que foi receber o comandante aqui? A gente agradece e a sua despedida também, Diego, para a gente encerrar. Obrigado, né? Foi a todos que nos acompanharam, vamos acompanhar, porque esse podcast ele vai, né, multiplicando. Exato, Daqui um mês tem gente assistindo, porque fica gravado. Exato. Ali. Agradecer novamente, comandante, e agradecendo ao senhor, agradecer toda a polícia de Catalão, porque de verdade, assim, isso é sem demagogia nenhuma, dá orgulho, a polícia de Catalão nos dá orgulho, sem brincadeira, aqui realmente bandido não cria, né? Então, assim, dá muito orgulho mesmo, e parabenizar a todos, né, pelo trabalho, em nome dos trabalhadores, porque nós saímos para trabalhar, como eu disse já, principalmente à noite, a gente tem uma tranquilidade de deixar a nossa família lá, porque a gente sabe se acontecer alguma coisa, 2 toques, a polícia vai chegar e vai resolver. Então, assim, obrigado mesmo, o sindicato está sempre à disposição, né? Com certeza nós vamos convidar o senhor novamente, esperamos que o senhor aceite retornar aqui para bater um papo de novo, porque um podcast só é muito pouco para falar da relevância que tem, né, toda a Polícia Militar e todas as forças de segurança. Então, muito obrigado, comandante, e nós estamos sempre à disposição. Né? Obrigado, Danilo, Metabase, obrigado aí pela participação. E semana que vem a gente volta com mais um convidado e elevando ainda mais o nível desse podcast, né, e contemplando a nossa cada vez mais comunidade. difícil, porque agora quem não vai trazer? Pois não, trazer o comandante, agora tem que trazer o comandante geral. Obrigado pela presença e até semana que vem. Obrigado, comandante. E estaremos sempre à disposição, o sindicato também aqui. Ok. Então, para encerrar, a sua impressão final sobre o que o senhor viu aqui e a importância de ter esse espaço. Eu fiquei feliz aqui em estar dividindo todas essas informações e com a cabeça privilegiada, né? Ele coloca bem, expõe bem as suas ideias. É muito inteligente. É o que eu não via antigamente aqui, eu acho isso importante. É um agente público, sendo assim, ele também tem esse dever de trazer todas essas informações para a comunidade, para a população. O Metabase tem esse eixo principal, como disse, né, de estar no social, de estar no lazer, de estar também representando os trabalhadores. Com certeza, engrandeceu, ficou ainda maior com a presença do senhor aqui. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Bom, nós agradecemos, Návio, agradeço ao Diego, ao Danilo, a todos que estão nos acompanhando, aqueles também que vão acompanhar, igual foi muito bem colocado. Ficamos muito lisonjeados em ser recebidos aqui na base, aqui na sede do Metabase em Catalão. Uma sede, quero parabenizar, viu, pela estrutura física aqui da sede, né, muito boa, as instalações tudo novas, né? Eu vi aqui que você também na parte social estão trabalhando aí já com incremento aí da parte odontológica, né, médica. Isso é fundamental. Até porque, Danilo,
Não são ferramentas, máquinas, né, computadores que faz as coisas acontecer, não. São pessoas. E nós temos que distinguir máquinas de pessoas. Exatamente. Nós temos que saber tratar as pessoas como gente, como ser humano. Humanizar os ambientes. Então, eu observei isso aqui. Então, de parabéns pela humanização que a gente vê aqui dentro desse sindicato. E na nossa parte social também, nós somos parceiros, né? Hoje nós temos 2 frentes, né, de social aqui em Catalão que a gente desenvolve no batalhão, que é o Projeto Policial Mirim e o PROERD, né, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que está em todas as escolas públicas, privadas. Nós temos a média aí de praticamente 800 alunos ano que a gente aplica, né, a gente fala a gotinha PROERD ali. E com certeza você que é associado aqui no sindicato, seu filho, até mesmo você já passou por essas, né, ações da Polícia Militar, que nós queremos a cada dia aumentar e incrementar aqui na região. Eu participei do projeto. Já passou. Então, em Goiás ele já está com 25 anos, né? Completou agora nesse ano o PROERD no estado de Goiás. Minha menina 25 ganhou uma anos. bicicleta na época, ela achou o máximo. Olha Eles só. davam um brinde, não sei se ainda dá Ainda presente. sim. E nós vamos agora no final do ano, o primeiro semestre nós fizemos nas cidades circunvizinhas e agora nós começamos a etapa em Catalão. Então, no fim do ano já fica aqui o convite, viu, Diego, Danilo, para você estar participando da formatura do PROERD no final do ano, que nós vamos fazer uma grande festa aí para essas criançadas. Se nos permitir, nós vamos, além de participar, também contribuir com a... Olha só, né, será muito bem-vindo. para que as crianças, porque isso é muito importante, né, comandante? Isso é importantíssimo. É referência, né, Diego? Referência. Parabéns mesmo. Muito obrigado a viu? todos, tá? Eu quero cumprimentar todos os policiais militares, obrigado pelo apoio, obrigado pela a confiança que vocês depositam aqui enquanto comandante, pela lealdade, né, que tem, e a gente vai seguir para frente, porque vocês viram aqui, né? A população, ela precisa e ela acredita e confia no nosso trabalho. Então, nós não podemos, de maneira alguma, deixar que o cidadão de bem se decepcione com o trabalho realizado pelas forças de segurança. E a PM vai fazer, sim, o seu dever aqui em Catalão e em toda a região. Obrigado, Tenente Coronel J. Júnior, comandante do 18º Batalhão, Polícia Militar aqui da cidade de Catalão, nos honrou com a sua visita, sua presença hoje aqui no nosso podcast Metabase na Cidade. Se inscreve aí, ative o sininho, você vai ser notificado assim que a gente entrar com conteúdo novo, inédito, como esse que você acabou de ver agora. Até semana que vem com mais um convidado. Valeu, aqui pela TV Metabase, o canal do trabalhador. Um abraço, até semana que vem.